Fala aí, meus amigos, boa noite a todos. Bora conversar um pouquinho? Bom, na verdade não estava na pauta, eu não havia me programado para fazer nenhuma live hoje. Adianto para quem imaginar que eu estou vindo aqui para falar a respeito de coisas pessoais. Não, eu não vou abordar nenhum assunto relacionado à minha vida pessoal. Eu tenho minha consciência mais do que tranquila. Eu sei de cada passo que eu dei, do porquê eu dei, o que eu fiz, o porquê eu fiz, o que eu sofri, o que eu ganhei, o que eu perdi. Então isso daí só cabe a mim e a minha família. Eu não quero ficar aqui chovendo e molhado e ficar rebatendo calúnias. E aqui vou, inclusive, me reservar a não direcionar nenhum adjetivo para essas pessoas. Então isso só cabe a mim, não é o mérito da discussão e da transmissão aqui no momento. Conforme disse, eu não estava com intenção nenhuma de vir a público hoje falar a respeito de política ou de qualquer coisa relacionada à vida pública ou muito menos pessoal, como já bem pontuei. Mas aconteceu nesse dia algo que me deixou muito triste, e antes de que eu tivesse me entristecido com o que aconteceu, né, o que mais me... é uma indignação que me falta palavras para conseguir externar. Vou tentar ser objetivo e direto ao ponto. Eu sou muito crítico, sou muito ácido, aponto falhas, teço as minhas críticas e não me preocupo com isso e não meço palavras na maioria das vezes para apontar os desmazelos cometidos pelos coronéis do poder público e pelos incompetentes, a grande maioria deles, dos patetas que não fazem nada a não ser passar panos quentes nas lambanças executadas pelo semideus, pelo ditador Tupiniquim. Bom, muito bem. Eu sou um homem que nunca tive muita habilidade com o esporte. O esporte que nós mais veneramos é o futebol, e de criança eu não consegui ter muita admiração pelo fato de eu não ter tido uma figura paterna para me levar, para me mostrar, para dizer qual time é melhor, para trazer aquela paixão. Então eu nunca tive isso, não cultivei. Torço porque admiro, gosto e acho bonito o esporte, mas não é aquela paixão, aquela coisa que a maioria dos brasileiros tem. Entretanto, todavia, não mais obstante, não é porque eu não tenho essa paixão que eu não gostaria que o meu filho tivesse. E o Francisco, meu segundo filho, brotou no coraçãozinho dele uma paixão imensurável pelo esporte. E diga-se de passagem, ele mesmo me lembrando no último jogo do Brasil, que ele me passou uma mensagem dizendo: papai, vamos assistir novamente a Copa em família. Falei: muito bem, meu filho, eu estou subindo, daqui a pouco estaremos juntos, torcendo pelo Brasil. E foi isso que fizemos. Ele falou: pois é, né, papai, eu nasci no dia do jogo do Brasil. E realmente foi. Não, mentira, ele nasceu um dia antes. Um dos jogos que a seleção brasileira jogou na Copa passada, retrasada. Meu filho já está com 8 anos, eu já estou ficando velho e gaga. Eu assisti no quarto do hospital, onde a minha esposa deu à luz ao nosso filho Francisco. Muito bem, então o Francisco está apaixonado e isso me traz uma alegria imensa. Primeiro, porque esporte é vida. Eu estou numa situação física deplorável. Isso é fato, é visível. Eu tento mudar os meus hábitos, mas não consigo. E isso está sendo mais forte do que eu. Por mais que eu queira, às vezes a falta da paixão por aquela determinada coisa não me faz ter força para sair de casa e praticar um esporte. E eu, mais do que qualquer outra pessoa, imagino eu, estou precisando. Muito bem. Eu critiquei e continuo criticando muita coisa que acontece no nosso município. Mas tem algo muito bonito e eu elogiei. E olha que eu teci elogios, muito modestos, diga-se de passagem.
E fiz isso porque eu fiquei com medo de ser mal interpretado. Porque os elogios deveriam ter sido feitos de maneira muito grandiosa, porque é algo grandioso e realmente precisa ser enaltecido. Eu trouxe a público o projeto que o meu amigo Pernil já desenvolve aqui no município. Há muito tempo já elogiei o que ele faz, mas eu ainda não tinha voltado os meus olhos para o futebol. E essa paixão do Francisco me levou a ter esse primeiro contato. Papai, vamos comigo. Falei, vamos, meu filho, eu quero ver. E fui assistir, um jogo lá no poliesportivo. E eu não tenho palavras para dizer o quão feliz eu fiquei, em todos os sentidos, em entrar naquele lugar e ver a organização, a limpeza, o comprometimento dos servidores, o carinho, o zelo, o cuidado que eles têm para com a coisa pública, sem contar o carinho, a atenção e o zelo que eles têm para com as nossas crianças, que é o bem maior que eu entendo. Entendo não, tenho certeza que cada um que é pai sabe bem disso. Não existe nada mais precioso para um pai do que um filho. E esses jovens, e eu digo jovens porque são muito mais jovens do que eu, desde a limpeza até o treinamento, a parte técnica, eles fazem com maestria, com excelência. Eles não fazem mais ou menos, eles fazem muito bem feito. Num segundo momento eu fui até o nosso campo de futebol, assistir o meu filho e ver o que era feito no campo, haja vista que eu tinha visto lá no poliesportivo. E eu fiquei feliz, tal qual eu fiquei na ida ao poliesportivo. A sensibilidade daqueles garotos, e eu digo garotos porque são mais novos do que eu, ao coordenar aquelas crianças, ao conseguir, e criança geralmente é muito disperso, eles são muito elétricos, conversam demasiadamente, e ali é uma disciplina fantástica. É uma educação, um respeito que é ensinado por esses jovens professores, e são professores independente da conclusão da formação ou não. Se estão ensinando, estão no papel de mestres. E isso deve ser respeitado. Isso deve ser incentivado. Isso deve ser reconhecido. Muito bem. Hoje, a minha esposa foi levar o meu filho Francisco para o treino que seria lá no poliesportivo. E eu fiquei aqui mexendo com as minhas coisas, aguardando para dar andamento a alguns compromissos que eu tive durante o dia. E a hora que o Francisco chegou, ele chegou em pranto. E eu fiquei assustado com aquilo. Perguntei para a Raíza se ouvia, se tinha acontecido alguma coisa, alguma briga entre meninos, que é natural, Isso acontece. Não, não foi isso. Ele foi para o quarto dele deitar, chorar, porque as aulas se encerraram. Pelo que chegou ao meu conhecimento, a secretária de turismo chegou e simplesmente disse àqueles jovens brilhantes que entregam esse serviço de grandeza, tão valoroso para cada um de nós pais, para as nossas crianças, para os nossos filhos, e simplesmente disse: encerrou. Aí, pelo que trouxeram ao meu conhecimento, e eu não vou ficar aqui apontando o nome porque me preocupa, de maneira nenhuma, já deixo claro, nenhum dos profissionais me procuraram, ninguém deles veio atrás de mim para que eu falasse absolutamente nada. Eu estou falando por conta própria e por conta de pais que vieram discutir comigo exatamente a respeito desse assunto. Não teve de maneira nenhuma envolvimento de nenhum dos profissionais. Mas aquilo me deixou enfurecido, entristecido, indignado, tantos outros adjetivos mais que eu poderia trazer aqui para tentar qualificar essa barbaridade cometida, mais essa barbaridade cometida pelo excelentíssimo senhor semideus e parte da sua equipe.
parte do seu grupo político. Me parece que eles estão precisando conter custo. Me parece que abriram muitas torneiras, que gastaram mais do que deviam, e agora está faltando. Dinheiro não aceita desaforo. Se não tem responsabilidade, uma hora, mais cedo ou mais tarde, vai faltar. Para quem é adolescente, vai saber disso que eu estou falando, caso tropece e cometa algum equívoco. Cedo ou tarde, a conta chega. Não existe, eu acho. Nós estamos tratando de exatas. Ou se administra bem administrado, ou, fatalmente, os problemas virão. E na cabeça do semideus, administrar não é uma palavra que ele consegue ter compreensão. Para ele é governa. O governo de Nelson Alves, ele é o maior. Ele é o governante. Ele tudo sabe, ele tudo pode, ele tudo vê. Bom, está faltando dinheiro, aí eles vão cortar no esporte. Vão tirar a possibilidade das nossas crianças terem uma educação esportiva de qualidade como eles estavam tendo, e eu garanto a vocês, eu não estou falando que eu acho, eu fui ver, eu presenciei, eu vi novamente o zelo daqueles profissionais para com a coisa pública e principalmente para com as nossas crianças. E eles vão cortar gasto ali. Enquanto há bem pouco tempo atrás, na época da campanha política, era carro da prefeitura para lá, para cá, distribuindo material de campanha de político A, de político B, era queima de alho para poder fazer, vocês sabem bem o que, a desculpa era para arrecadar fundos, mentira, não era. Ficaria muito mais barato assinar o cheque, colocar na dotação orçamentária, se bem que eles não sabem o que é isso, eles só jogam lá o Ctrl+C e Ctrl+V e pedem uma suplementação aí de 40%, como os patetas autorizaram o prefeito, para o prefeito poder movimentar dinheiro da conta A para a conta B, da conta B para a conta C, e fazer a lambança como ele está acostumado a fazer, sem sequer dar satisfação aos vereadores, que não precisa, né? Eles não se preocupam, e à população. E quem continua pagando o pato? Dessa vez, o nosso bem mais precioso, mais uma vez, né? Porque salsicha vencida e tantas outras coisas, ônibus, e mais uma vez, pessoal, pelo amor de Deus, eu recebi aqui, Tiago, você falou das condições dos ônibus, às vezes o motor... Peraí, você falou isso, se você não se enquadra dentro daquilo que eu disse, então eu não disse para você. Se você presta serviço para o município e o seu ônibus está em boa condição, aquilo que eu disse não serve para você. Simples demais de entender. Então eu não vou ficar vindo aqui, olha, me desculpem, não, eu não coloquei errado. Eu falei que no que depende do poder público, na maioria das vezes o que nós temos são sucatas. Eu não disse que são todas sucatas. Eu não disse que está tudo ruim. Mas o que chegou ao meu conhecimento, vídeos que me mandaram jovens num ônibus parado na subida lá do paredão. Tia Câmara, vem aqui socorrer. Elas que me pediram para não publicar. E obviamente eu tenho que ser homem suficiente para ter palavra, para não perder a credibilidade com essas pessoas que me procuram. Mas isso acontece. Olha o acidente que aconteceu ali na Forma. Poderia ter acontecido uma tragédia. Então minha crítica foi nesse sentido. Voltando. Pessoal, acordem. Olhem ao redor. Eu disse que não vou falar de coisa pessoal, porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu sei do que eu sofri, eu sei das minhas percas. E a minha preocupação não é comigo. A preocupação minha é do que eles fazem com instituições sérias, que não têm absolutamente nada a ver com o que eu fiz de bom ou com algum problema que eu possa ter tido. Isso não diz respeito a ninguém. Agora, o que realmente é importante, cadê os parasitas do prefeito? Eu estou tentando me policiar, trabalhar um pouco mais o meu vocabulário para não usar tanto adjetivo pesado. Mas eu confesso, é difícil. É muito difícil. Cadê a turma do prefeito? Cadê os vereadores? Para ir lá e falar assim, não, de jeito nenhum, prefeito.
Onde é que você está com o juízo? Agora, no final do ano, que as crianças entrarão de férias, que terão mais tempo. É uma possibilidade das nossas crianças saírem, deixar o celular um pouco de lado, que está tomando conta e está virando o hábito das nossas vidas, desde a infância. Eu imagino que é difícil para cada um de vocês, pais, conseguir coordenar, controlar o uso de equipamentos eletrônicos pelos nossos filhos. Aí, quando os nossos filhos saem de casa, vão praticar um esporte, vão trabalhar o seu organismo para crescerem homens saudáveis, vão lá aprender o que é regra, o que é disciplina. Eu não estou nem entrando no mérito da beleza do esporte. Eu estou falando só dos efeitos colaterais positivos que o esporte traz. É um tanto de jovem disciplinado, ouvindo, respeitando ali o professor, brincando, interagindo, se divertindo, sendo felizes. Aí vem um bando de besta e tira essa felicidade das nossas crianças e decepciona esses profissionais que entregam um trabalho brilhante. Para quê? Para depois contratar aquilo que vocês bem sabem. Não precisa ficar aqui repetindo, porque sempre vai ter a parcelinha. O Tiago Câmara falou isso. Ele está falando que eu... Não. Eu sempre separei o joio do trigo. Sempre disse, afirmei, que no poder público está cheio de pessoas comprometidas, boas e capazes. Mas o que é que acontece? Cadê a motivação dessas pessoas? Eles vão lá e roubam. Eles sugam. Eles decepcionam. Alegram a panelinha e decepcionam os bons. Fazem populismo com aqueles que não precisam. Eu estou vendo o vereador aqui. O vereador Hernando Soares está aqui me assistindo. Fica aí uma dica, vereador. Estou vendo que você está acompanhando a live aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui uma sugestão para Vossa Excelência. Vá lá conversar com o patrão. Dê lá uma sugestão para o nosso prefeito, porque ele é seu prefeito, ele é meu prefeito, ele é prefeito de todo mundo, gostemos nós ou não. E você gosta bastante. Parece que vocês são bem íntimos. Vá lá no gabinete, tenha um bom diálogo com ele, ou tenha coragem de usar o seu cargo a favor da população, não a favor do prefeito, como você tem feito desde o primeiro dia que está sentado nessa cadeira. E eu não me refiro só dessa legislatura, não. Lamentavelmente, me parece que a sua vida pregressa foi representar os seus próprios interesses e o interesse daqueles que coordenavam a máquina. A população, para o senhor, parece não ter importância. Para mim tem. Eu não estou ganhando nem um centavo. Na sua conta vai cair no final do mês. Na minha vai para o terceiro mês que eu não recebo nem um centavo vindo do poder público. Continuo buscando as minhas coisas, continuo vivendo. Quando preciso, busco ajuda com a cabeça erguida. Com a cabeça erguida. Por saber que eu nunca enganei nenhum cidadão guapense, que eu sempre me doei e cumpri com cada palavra que eu dei. E continuo fazendo, como cidadão, mesmo sem ter remuneração alguma, porque eu tenho amor por esse lugar, porque eu me importo com a nossa cidade, porque eu me importo com as nossas crianças, porque, para mim, os nossos professores, os bons profissionais, são importantes. O que não é importante para mim é vereador mequetrefe. O que não é importante para mim é servidor que realmente não está comprometido para com a sociedade. Isso daí para mim eu não dou a menor importância. Eu não dou a menor importância para a filha do vereador José Milton Campos, porque eu sei que ela não tem competência para assumir aquele posto aonde ela está. E ela está lá única e exclusivamente por uma tratativa do pai dela, que é vereador, junto ao prefeito. Simples assim. Então isso eu não respeito. Agora os bons profissionais eu sempre respeitei. Sempre respeitarei. E estarei sempre à disposição, mesmo não recebendo para isso. Sabe por quê, Hernando?
porque eu amo a nossa cidade. Porque eu fiz isso por amor e não por dinheiro. Tanto é que eu continuo fazendo. Mesmo o grupo político de canalhas estando aí, alçando os voos mais altos para poder atrapalhar minha vida. Eles esquecem que eu tenho um Deus que é maior do que tudo, que nunca me deixou faltar nada. Eu estou com 42 anos nas costas. Não vai ser meia dúzia de vagabundo, de canalha, que vai conseguir destruir aquilo que Deus criou. O que eu fiz e faço é sincero, é honesto. É por isso que eu creio, eu não falo que eu acho, eu creio que colheremos bons frutos. Já colhemos, continuamos a colher. Quem daqui a pouco vai estar com a boca amarga, com certeza não serei eu. Com toda certeza não serei eu. Cada voto, enquanto vereador, foi consciente. Eu nunca dormi no plenário. Eu nunca fui lá para fingir que estava representando a população guapeense e depois articular para atender os meus próprios interesses. Não tenho esposa, não tenho irmão, não tenho parente nenhum no poder público por conta de abuso de poder da minha parte. Eu nunca cometi o que o vereador Everton Gonçalves cometeu. Eu não estou falando que é ilegal, não estou acusando ele de crime nenhum, mas eu estou falando da imoralidade. Eu nunca fiz o que o vereador Danilo falou que fez. Eu nunca entreguei cesta básica. Se eu um dia doei alguma coisa para alguma pessoa, eu fiz isso de bom coração e nunca fiz marketing em cima disso. O projeto do meu, aproveitando, mudando um pouquinho, já que eu estou falando, vamos estendendo, do meu irmão Rafael, eu sempre deixei enfático, é dele. Eu me sinto honrado em poder ajudá-lo, ele achar que eu posso contribuir para aquele projeto magnífico que ele idealizou. E ele deu andamento e dá até hoje. Porque ele faz isso de bom coração. Ele não faz isso para virar político. Ele já é político. Ele nasceu político. A política bem trabalhada, ela é linda, ela é bela. Olha aí outra coisa magnífica que eu estou vendo. E são pessoas, a maioria, da base do prefeito. É claro que ele tem uma bandinha podre, bem podre. Bem podre mesmo. Eu mesmo essa semana tive o desprazer de ver um. Mas a maioria são boas pessoas. Aonde eu estava, as boas pessoas, cada uma delas entraram. Graças a Deus, o canalha, o vagabundo ficou de fora. Então eu não tive o desprazer de olhar para aquela cara nojenta dele. Mas o que eu estou querendo dizer? É que foi feita uma festa aqui, coordenada por pessoas de bom coração, na intenção de ajudar o próximo. Pegaram o dinheiro arrecadado dessa festa e alugaram uma casa e já pagaram 1 ano de aluguel lá em Passos. Estão recolhendo contribuições para poder melhorar a estrutura, para dar condições de uma pessoa que tem menos posses chegar lá na Santa Casa, fazer o seu exame, ser tratada, ou o acompanhante ter um local adequado para poder esperar, para poder pernoitar se necessário for, para poder comer, se alimentar. E isso eu falei lá atrás. Eu sugeri isso lá atrás. Inclusive, não caberia só a Passos. O município teria plenas condições de alugar uma casa lá em Belo Horizonte, perto de um hospital onde tivesse maior demanda por parte dos nossos munícipes. Isso é muito simples para o poder público poder fazer, mas nunca será possível fazer enquanto a cabeça, as mentes maquiavélicas estiverem pensando em dificultar a vida das pessoas para poder comprar cesta básica, para poder conquistar o coração dessas pessoas através de um benefício aqui, outro acolá. Nunca será necessário, nunca será suficiente o dinheiro enquanto eles estiverem destruindo praças que estavam prontas para reconstruir outras que não eram necessárias. Nunca terá dinheiro suficiente enquanto não houver prioridades. Então eu convido os senhores novamente. Toda semana eu venho em alguma live um pouco mais extensa. Quase todo dia tem um vídeo ou alguma publicação minha, convidando os senhores a refletirem sobre a importância de entender isso, porque não é difícil entender. Eu não estou aqui inventando a roda, eu não estou dizendo que eu tudo sei. Eu sou humano, eu cometo uma série de erros todos os dias. Mas isso está escrachado
na nossa frente. Olha para isso que eu estou citando e trazendo como exemplo para os senhores. Cadê o coração dessas pessoas de chegar perto de um profissional que se dedicou, que entregou o coração para os nossos filhos e dizer, pronto, acabou o contrato seu, está encerrado, tá? Final de ano seu vai ser bacana, vai embora para casa, se vira para pagar suas contas. Se prepare para fazer o concurso, tá? Porque aí quem sabe, a gente sabe como é que funcionam esses concursos. Todos nós sabemos. Isso é brincar com a cara de gente séria. E não é porque aqueles jovens são tão novos que eles não são sérios, não. São sim. Para lidar com criança com aquela maestria, tem que ser de uma seriedade, de uma integridade absurda. Tem que ser muito responsável para poder cuidar de criança. E eles são. E olha o presente que o prefeito, o executivo municipal e os vereadores omissos estão dando, porque é culpa sim do legislativo, porque é atribuição do vereador fiscalizar. É atribuição do vereador apontar e exigir providências para o que a sociedade entende que está errado. E se eu estou sendo procurado, por que os demais não estão? Será que é difícil para um vereador vir a público, se posicionar e falar, não, isso daqui está errado, por isso, isso e isso, então vamos corrigir. Não precisa falar como eu falo, não precisa elevar a entonação de voz, não precisa falar muito, não precisa falar pouco, fala o necessário. Pelo menos enquanto estiver lá dentro da Casa Legislativa, que é a nossa casa, que é a casa que cada um de nós elegemos os nossos representantes para ser a nossa voz. E eu pergunto aos senhores, a voz dos senhores estão sendo representada lá naquela Câmara? Olha, francamente, posso ser taxado de chato, podem falar o que quiser ao meu respeito, mas eu não fiz daquilo meio de vida, eu não brinquei com a cara da sociedade, eu trabalhei, e trabalhei muito, porque eu entendo que a população de Guapé merece o melhor. Chega de aceitar patifaria. Chega dessa gente brincar com a nossa cara. Chega desse fingimento. Tá aí o vídeo que está público no nosso canal no YouTube, onde eu abordei o tão exemplar vereador José Milton Campos. Ah, Tiago, você estava debochando? Não, não estava debochando, não. E uma piada, um deboche, isso cabe. Ainda cabe. Porque já tem projeto de lei, e eu não... Deixa eu tentar lembrar o nome do canalha, que está colocando projeto de lei lá no Congresso nesse sentido, para que a população não tenha direito sequer de criticar o político, de criticar os nossos empregados. Está tramitando isso lá no Congresso. Quem é o filho? Estou tentando puxar aqui na memória de quem é esse projeto. Bom, não está vindo na minha cabeça. E corre um risco muito grande de ser aprovado. Aí, se for aprovado, acabou. Aí acabou. Aí realmente acabou. Se nós não pudermos sequer demonstrar a nossa indignação, as nossas opiniões frente ao trabalho daqueles que recebem os seus salários vindo do tributo pago por cada um de nós, eu posso fazer o que mais nesse país? Aí sim, podemos passar a régua e fechar a conta e dizer que estamos literalmente em um país comunista. Peguem a realidade macro, reduzam a escala e tragam ela e apliquem aqui na nossa cidade e vejam se tem diferença. Olha o padrão de vereador. Ah, o arrogante do Tiago está falando que é melhor. Sou melhor do que ninguém.
Sou melhor e nem pior que ninguém. Cada ser humano é único. Mas para assumir uma cadeira daquela ali, tem que ter o mínimo, do mínimo de disposição. Eu não estou falando de inteligência até não. Porque mesmo o mais, como diria o nosso excelentíssimo senhor prefeito, mesmo o mais ignorante, se tiver boa vontade, vai conseguindo lapidar a sua ignorância. Eu tento todos os dias ser um pouco menos ignorante em uma série de coisas que eu faço. Claro que eu não vou deixar de ser ignorante no que diz respeito à medicina. Eu não sou médico, não tenho um pingo de vontade e de interesse em deixar de ser ignorante. No que diz respeito à medicina. Não trabalho com isso. Não tenho obrigação de ser bom nisso. Agora, se eu estou vereador, eu tenho que deixar, por mais que eu seja, eu tenho que deixar de ser ignorante. Eu tenho que estudar. Eu tenho que me aprimorar. Eu tenho que me esforçar para eu entender o que eu estou fazendo e não fazer merda. E não fazer besteira. Porque é o interesse da população que eu estava defendendo. Não era o meu. Agora lá parece que não, né? Salvo raríssimas exceções, parece que a preguiça predomina, a má vontade ou a vontade demasiada em atender o próprio umbigo, né? Pessoal, não vou ficar me alongando muito não. Hoje, como eu disse, essa live não tinha programação absolutamente nenhuma, mas eu não poderia deixar de falar a respeito desse assunto. Não poderia deixar de abordar esse assunto sob nenhuma circunstância. Não só pelo meu filho que chorou, porque eu sei que tem um tanto de criança tão triste quanto o meu filho ficou. E detalhe, o meu filho ainda tem a condição, graças a Deus, de praticar o esporte aqui num clube. Tem muita criança que não tem. Tem muita criança que não tem. Olha lá o dinheiro que despejaram lá na quadra municipal. E aí? Está sendo utilizada? Se não está, para que foi fazer obra lá? Para que foi gastar dinheiro lá? Novamente, eu não sei se fato ou se boato, misturando alhos com bugalhos, me parece que eles estão com problema de pagamento aí com relação à empresa que prestou serviço para corrigir aquela lambança que foi feita lá na Praça Dr. Passos Maia. Não estou acusando, mas me disseram, me reportaram isso daí, que ainda não terminaram de pagar a empresa. Está correto? É isso que o prefeitão faz com o nosso dinheiro? Para a festa tem bastante, para a festa não falta de jeito nenhum. A aguinha de coco no iscão nunca que vai faltar, mas dinheiro para pagar os bons profissionais, não tem. Vamos encerrar o projeto. Isso, acabem com o pouco que temos ainda funcionando na nossa cidade. É lamentável, só posso dizer a vocês que eu, particularmente eu, estou extremamente triste com isso. Eu me solidarizo com os profissionais, me solidarizo mais ainda com as crianças, comigo mesmo e com os demais pais que perderam a oportunidade de ter um projeto maravilhoso em execução por conta de patifaria. Muito bem, pessoal, por hoje é só. Reflitam e, só para poder concluir, vida pessoal minha não diz respeito a ninguém. Peço gentilmente, eu não quero ter que ficar discutindo vida pessoal minha em WhatsApp. Para quem duvidar da minha integridade, não tem problema nenhum. Não, eu sei aceitar muito bem todos os lados. Não acreditam em mim? Se qualquer coisinha daqui, dali, qualquer murmurinho, principalmente vindo de bandido, for abalar o sentimento que algum de vocês tenha pela minha pessoa, não tem problema nenhum. É só deixar de me acompanhar, é só seguir cada um o seu caminho, mas eu não responderei coisas de ordem pessoal de maneira nenhuma, sob nenhuma circunstância. Isso daí, se eu tiver que discutir, eu discuto na justiça e ponto final. Tenho dito,
Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.